No infinito plano astral, o mundo dos magos e o mundo dos deuses eram como as duas extremidades de uma ampulheta. Ambos eram extremamente formidáveis, mas havia numerosos mundos menores entre eles. Entre esses mundos havia mundos de grande escala como o Purgatório Mundial, o Iseworld e o Shadowworld. Embora eles não pudessem ser comparados aos dois grandes, esses mundos ainda eram abundantes na força de origem. Dryanscap, no entanto, foi ainda mais maravilhoso. Não tinha uma forma fixa, mas atravessava muitos mundos, como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. No seu auge, a força dos sonhos era comparável à energia do mundo dos magos. No entanto, esse mundo estranho, porém aterrorizante, estava agora no ponto mais baixo, por causa de quão fraca era a força dos sonhos agora. Esta característica da Dryanscap foi evidentemente explorada por numerosos seres. Eles usaram isso como uma ponte para comunicação e interação. Isto foi especialmente assim para a Cobra Viúva, que tinha dominado Dryanforce. Já que é um convite, Leilin sorriu e de repente desapareceu de seu laboratório. Ele estava confiante em Dryanforce ele mesmo, e embora ele não pudesse derrotar as Nakdoager no estado atual dele, ele era forte bastante para se comprar o tempo para escapar do Dryanscap. Com tal premissa, era naturalmente impossível que as Nakdoager viesse atacá-lo. Ela provavelmente queria fazer as pazes. Afinal de contas, não importava o quanto as Nakdoager não estivesse disposta, Leilin já havia se livrado de seus grilhões sanguíneos e tinha até avançado para se tornar o primogênito de uma nova linhagem. Este foi um fato inegável. As Nakdoager tinham a capacidade de viver por incontáveis anos, e até sobrevivera com sucesso à Guerra Antiga final. Era impossível que ela ainda fosse incapaz de aceitar essa realidade. Uma chama escarlate tremeluziu quando uma enorme porta apareceu na planície, e a figura de Leilin emergiu do batente da porta. Isso é, ainda Dryanscap. Leilin levantou os olhos e olhou ao longe. O que ele viu foram todas as árvores murchas e rios e lagos secos. O mundo inteiro parecia ser um deserto árido e não havia sequer um traço de vida. Embora ele soubesse que a totalidade da Dryanscap também havia entrado em uma fase sombria na esteira do valor da queda da força dos sonhos, tal situação surpreendeu Leilin. Pelo que parece, receio que talvez toda a Dryanscap tenha caído nas mãos da morte. Leilin franziu a testa ligeiramente. Ele se lembrou da época em que ainda estava no posto 5 e de todos os aborígenes com quem se deparara no Dryanscap. Eu me pergunto o que aconteceu com a pequena Gillian e sua comunidade. Eu tenho medo de que as coisas provavelmente não tenham acabado bem para elas. Os aborígenes de Dryanscap que Leilin conhecera anteriormente eram da comunidade mais humilde de Dryanscap. Mesmo que ele tivesse dado seus ensinamentos para eles anteriormente, provavelmente só lhes dava um pouco mais de poder para se defenderem. Em face do mestre que era um desastre natural, esse pouquinho de poder era como uma formiga, a diferença é que era apenas um pouco maior. A deterioração da força dos sonhos era algo que mesmo aqueles senhores que poderiam causar calamidades tinham que se defender. A julgar pelas capacidades da comunidade de Gillian, era provável que eles não conseguissem sobreviver. No entanto, vendo como o Dryanscap pode ser tão estranho e inacreditável, não é que a comunidade de Gillian não tenha qualquer esperança de sobreviver, apenas que tal possibilidade é tão pequena que é praticamente insignificante o suficiente para ser desconsiderada. Leilin sacudiu a cabeça e não pensou mais. A degradação do mundo exemplifica a verdade fundamental do plano astral. Mesmo que eu seja um ser de Leus, não posso escapar do meu destino final, que é perecer. Antepassado de Targaryen. O que você acha? A terra circundante se transformou em nada, e todo o terreno baldio parecia ter se transformado em um céu ilimitado em um instante. Uma bola de cobras apareceu como uma estrela, e as cabeças de numerosas cobras gigantescas assobiaram furiosamente, revelando a face encantadora da súplica-cobra.
É precisamente por isso que é capaz de me excitar e prometer perseguir a eternidade e transcender o mundanismo, e eu vou respeitar isso até a morte. Ó cobra, se você é deste nível, você não tem que colocar uma agir na minha frente. Lei Lin riu gentilmente e deu um passo à frente com a bota Snap. Snap e fendas negras começaram a aparecer no céu estrelado e fizeram sons horrivelmente altos. Pouco depois, muitas das pequenas rachaduras começaram a se estender como um spiderweb. Numerosas tempestades espaciais percorreram a superfície e o céu inteiro se despedaçou sob os pés de Lei Lin. O ambiente circundante foi revertido para o Dreamscape original. A cobra viúva olhou enquanto Lei Lin pisoteava o céu em pedacinhos. Seus belos olhos brilhavam com uma radiância profunda, e demorou um bom tempo até que ela falou devagar: Lei Lin, sua força atual é valiosa o suficiente para eu encontrar você de frente. Sua voz tinha um charme inexplicável. Claro, a cobra viúva estava expressando suas habilidades naturais de sangue, que há muito perderam o efeito em Lei Lin. A premissa de um relacionamento é ter força igual. Lei Lin já havia entendido esse princípio antes, assim sua expressão facial não mudou. Ele então perguntou sem pressa: eu não acho que você me convidou aqui para discutir essa questão. Certo, sim. A voz da Snack Viola era melodiosa. Ter um ser como você entre os meus descendentes é a minha sorte, e também a minha desgraça. Mas desde que a origem da linhagem já foi tirada de mim, não será de nenhuma utilidade ficar enredado com você. Então parece que você tem um método para resolver isso. Lei Lin estava, evidentemente, ridicularizando-a, mas a Snack Dowager não pareceu sentir isso. Contanto que você me ajude a aproveitar o mundo das sombras, eu posso anular todos os incidentes anteriores de uma só vez, e até mesmo ajudá-lo a se tornar a outra origem das 10.000 serpentes. Juntos, podemos compartilhar o poder da sombra. Mundo. A cobra viúva mordeu o lábio, como se estivesse fazendo um enorme sacrifício. Tal postura adorável e lamentável faria qualquer criatura masculina ficar louca. Lei Lin, no entanto, não ficou encantada com sua postura graciosa. Em vez disso, ele ficou surpreso com quão destemida a Snack Dowager era. Aproveite o mundo das sombras. Poderosa cobra, você tem um apetite tão grande. Lei Lin respirou fundo e, ao mesmo tempo, também relembrou um relatório de inteligência sobre a cobra viúva. Mas está certo? Você inicialmente fez uso da força das sombras para cultivar suas próprias leus e formar caminhos de leus. Daí você iria cobiçar o mundo das sombras mais do que ninguém. Você tentou capturar todo o mundo das sombras nos tempos antigos, mas infelizmente, você falhou. O caminho percorrido pelos seres de nível 8 era explorar algum tipo de meio, refinar continuamente suas próprias leis e formar um caminho que era exclusivo para eles. Se alguém conseguisse isso, alcançaria o pico da classificação 8. Eles seriam capazes de espionar seres no reino do nível 9, como o núcleo mãe, por exemplo. A tentativa anterior de Snack Dowager falhou, assim ela não teve escolha senão migrar para fora do mundo das sombras, junto com seus descendentes, e chegou ao mundo do purgatório. Mas a origem do mundo das sombras foi crucial para que a cobra viúva alcançasse o pico da classificação 8, portanto ela não poderia desistir. Consequentemente, era altamente normal para ela lançar uma ofensiva mais uma vez. O que Lei Lin não viu foi que ela realmente se aproximava para pedir ajuda. Ajudar você a conquistar o mundo das sombras. Tenho medo de ser impotente. Lei Lin entendeu o nível do mundo das sombras completamente. Era um mundo poderoso, muito parecido com o mundo do purgatório, e possuía numerosos seres da lei. Em outras palavras, se ele estivesse no mesmo campo que os Snack Dowager, ele teria que assumir muitos outros seres de direito a um. Lei Lin até suspeitava fortemente que havia um extremo sendo semelhante ao Motercore dentro do mundo das sombras. Caso contrário, os planos da Snack Dowager não teriam sido frustrados. Em tal situação, não seria suicídio formar uma aliança com a cobra.
Na realidade, não existem tantos seres da lei no mundo das sombras quanto você pensa. Além disso, você herdou minha linhagem. O mesmo efeito aditivo se aplica à sua força no mundo das sombras também. A assistência que a origem da sombra proporcionará a você definitivamente vai além do que você imaginou. A cobra viúva evidentemente conhecia as considerações de Lei Lin. Para seres como eles que alcançaram esse nível, a maioria de suas conspirações astutas já haviam perdido seu efeito. A única maneira eficaz era tentá-lo diretamente com os benefícios. As Nakes do Ager realmente têm tanta confiança em tomar o controle do mundo das sombras. Lei Lin não pôde deixar de fazer essa pergunta diretamente ao ver sua autoconfiança. Eu quase consegui o tempo anterior. Tudo o que me faltou foi um assistente da mesma origem. A serpente cobra lançou a Lei Lin um olhar profundo, mas fez seu couro cabeludo ficar ligeiramente entorpecido. Um assistente da mesma origem. Faz sentido. Nós somos, na verdade, seres da mesma linha de sangue e mesmo os nossos poderes podem trabalhar em harmonia e se complementam. Se ela realmente sentisse falta apenas de um fio de cabelo antes, então, junto com meus poderes, talvez. As pupilas de Lei Lin brilharam quando ele analisou rapidamente a situação. Claro, não importa como a cobra viúva fez soar como um dilúvio de flores celestiais, ele não iria cair em sua armadilha. Apenas um acordo vago e insubstancial de que ela descartaria todos os seus ressentimentos anteriores de uma só vez, junto com a promessa de que eles iriam compartilhar os lucros juntos. E ela queria que ele sacrificasse sua vida por outra pessoa? Que brincadeira foi essa? O que era mais perigoso era que ele ainda era um semi-rank 7. Se eles estivessem no mundo dos magos, mesmo que Asnak Viola viesse pessoalmente, ele estava confiante em ter certeza de que ela iria cair em sérios apuros. Mas se eles lutassem pelos direitos de controle do mundo das sombras, era inevitável que ele tivesse que fazer a viagem usando o seu eu atual e descendo dentro do mundo das sombras. Como era um mundo estrangeiro e também o lar de Asnak do Ager, Lei Lin não era tola o suficiente para se entregar diretamente à boca de graça. Com toda a probabilidade, a cobra viúva pode devorá-lo imediatamente, mesmo que ela não pudesse capturar o mundo das sombras, para compensar adequadamente. Minhas desculpas. Eu ainda sou incompetente quando se trata de assuntos como estes. Depois de muita consideração, Lei Lin imediatamente a rejeitou sem hesitar. No momento em que as palavras saíram de seus lábios, ele pôde sentir o espaço circundante parado. As lindas pupilas da cobra quase se tornaram tão estreitas quanto uma linha reta, enquanto uma sensação horripilante se dissipava da bola de cobras. Lei Lin, no entanto, não estava com medo. O gigantesco fantasma de Targaryen apareceu atrás dele e começou a chiar Asnak do Ager com raiva. Grandes quantidades de energia da linhagem pareciam começar a ficar inquietas, e estava prestes a voar para fora do corpo da cobra veiga. Tendo já se libertado de seu controle sobre sua linhagem, Lei Lin não só não estava mais sob o controle da súplica maravilha, mas seu corpo até tinha uma capacidade estranha de contenção em relação a ela. Não importa quão mística fosse essa força, ela ainda não teve nenhum efeito diante de uma tremenda diferença em termos de força. Mas não havia absolutamente nenhum problema para Lei Lin se afastar do Dryanscap durante esse curto período de tempo. E a cobra viúva só conseguiu contra gosto chegar a um compromisso ao ver isso.